Câmara Municipal de Lourdes, Estado de São Paulo, dia 17 de abril de 2017. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Peço a secretária para fazer a chamada dos vereadores. Alexandre Siqueira Pereira. Presente. Cristina Bueno de Carvalho, presente. Ed Carlos da Silva Lopes. Presente. Gleice Renata de Souza. Presente. Hércules Torres Rodrigues. Presente. Joaquim Marques Nogueira Filho. Presente. Lindomar Rodrigues dos Santos. Presente. Osnir Batista Ferreira. Presente. Reinaldo Barbosa da Silva. Presente. Havendo o número legal, iniciamos os trabalhos. Peço ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Lourdes, realizada aos 3 dias do mês de abril de 2017, com início às 19 horas, sob a presidência do vereador Alexandre Siqueira Pereira, presidente, e secretariado pelos vereadores Ed Carlos da Silva Lopes, primeiro secretário, e Cristina Bueno de Carvalho, segundo secretário. Outros vereadores presentes: Gleice Renata de Souza, Hércules Torres Rodrigues, Joaquim Marques Nogueira Filho, Lindomar Rodrigues dos Santos, Osnir Batista Ferreira e Reinaldo Barbosa da Silva. Havendo o número legal, o senhor presidente deu por aberta a sessão, convidando o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior e, com base no artigo 60 do Regimento Interno, considerou a ata aprovada. Em seguida, o senhor secretário fez a leitura das matérias. Ofício número 081/2017, oriundo do Poder Executivo, que versa remessa de projetos para apreciação e votação. Leitura do projeto de lei número 29/2017, oriundo do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, que, colocado em apreciação como matéria de deliberação, foi aceito por unanimidade. Leitura da indicação número 01/2017, de autoria do vereador Reinaldo Barbosa da Silva, que, colocado em apreciação como matéria de deliberação, foi aceito por unanimidade. O senhor presidente encerrou o expediente e passou para a seguinte ordem do dia: leitura do projeto número 29/2017, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar. Foi colocado em votação em discussão única. Foi aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 01/2017, de autoria do vereador Reinaldo Barbosa da Silva. Foi colocado em votação em discussão única. Foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o senhor presidente encerrou, deixando a palavra franca para explicação pessoal. Fez o uso da palavra Lindomar Rodrigues da Silva. Peço desculpa em meu nome e do meu companheiro Joaquim Marques Nogueira Filho por não ter ficado até o fim da sessão 5 de março, por motivos particulares. Deixo aqui os parabéns a todos os homenageados e nobres colegas pelas suas escolhas. Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, o senhor presidente declarou encerrados os trabalhos. Com base no artigo 60 do nosso regimento interno, considero a ata aprovada. Peço ao secretário para fazer a leitura do ofício número 89 de 2017, encaminhado pelo Governo Municipal de Lourdes. Lourdes, São Paulo, 12 de abril de 2017. Ofício número 089/2017. Excelentíssimo senhor Alexandre Siqueira Pereira, digníssimo presidente da Câmara Municipal, Lourdes, São Paulo. Por meio deste, venho honrosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 53 da Lei Orgânica do Município, encaminhar em anexo o projeto de lei para apreciação e votação em regime de urgência, que versam sobre: altera a Lei Municipal número 785, de 7 de fevereiro de 2008,
dispõe sobre majoração a título de reposição salarial anual dos servidores públicos municipais, nos termos da Constituição Federal. Abertura de crédito adicional especial para o pagamento de sentenças judiciais. Altera o artigo 1º da Lei 1403, de 6 de dezembro de 2016. Abertura de crédito adicional especial, visando a construção de travessias em aduelas de concreto no córrego Bacuri, afluente do Ribeirão das Pedras. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e da outras providências. Certo de poder contar com a habitual atenção de Vossa Excelência e ilustres edis, antecipo meus agradecimentos. Atenciosamente, Gisele Tonches, Prefeita Municipal. Peço ao secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 30, de 2017. Projeto de Lei Complementar número 30, de 12 de abril de 2017. Altera a Lei Municipal número 785, de 7 de fevereiro de 2008. Gisele Tonches, Prefeita do município de Lourdes, comarca de Buritama, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Lourdes aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 18, inciso 3, a linha C da Lei Complementar Municipal número 785/2008 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18. A linha C. Departamento Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Município de Lourdes, São Paulo, 12 de abril de 2017. Gisele Tonches, Prefeita Municipal. Alguém tem comentários a fazer sobre o mesmo? Coloca o projeto de lei número 30 de 2017 para ser apreciado como matéria de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aceito por unanimidade como matéria de deliberação. Peço ao secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 31 de 2017. Projeto de Lei Complementar número 31, de 12 de abril de 2017. Dispõe sobre majoração a título de reposição salarial anual dos servidores públicos municipais, nos termos da Constituição Federal. Gisele Tonches, Prefeito do município de Lourdes, comarca de Buritama, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Lourdes aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado a majoração dos vencimentos dos servidores públicos municipais, no montante de 1,26%, a título de reposição da variação inflacionária apurada pelo IPCA, no período de dezembro de 2016 a março de 2017. Parágrafo único. Fica concedido abono salarial aos servidores públicos municipais, a título de complementação para atingir o valor do salário mínimo federal vigente, inclusive aos aposentados e conselheiros tutelares, enquadrados nas referências 01A, 01B, 01C, 02A, 02B e 03A. Artigo 2º. Os custos decorrentes da presente lei onerarão recursos próprios, consignados no orçamento vigente, combinado com a disposição do artigo 169 da Constituição da República Federativa do Brasil, do artigo 38 do ato das disposições transitórias da Constituição, da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, e de responsabilidade fiscal, Lei Complementar número 101, de 4/5 de 2000, suplementada se necessário. Parágrafo único. Nos termos do artigo 16, inciso 1, da Lei de Responsabilidade Fiscal,
Lei Complementar número 101, de 4/5/2000. A estimativa do impacto orçamentário financeiro das despesas no exercício financeiro vigente nos dois subsequentes guarda consonância com os limites de despesa de pessoal nos exercícios abrangidos, com suporte legal autorizado pelo artigo 17 da Lei Municipal número 1356, de 21/6/2000, Lei das Diretrizes Orçamentárias. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 4º. A lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 2017. Município de Lourdes, São Paulo, 12 de abril de 2017. Gisele Tonches, Prefeita Municipal. Alguém tem comentários a fazer sobre o mesmo? Coloca o projeto de lei número 31 de 2017 para ser apreciado como matéria de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aceito por unanimidade como matéria de deliberação. Peço ao secretário para fazer leitura do projeto de lei número 32 de 2017. Projeto de lei número 32/2017. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Gisele Tonches, Prefeita Municipal de Lourdes, Comarca de Buritama, Estado de São Paulo. Faz saber que a Câmara Municipal de Lourdes aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional especial na importância de até R$ 3.546,42, visando o pagamento de sentenças judiciais. Artigo 2º. O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes do superávit financeiro do exercício anterior, fonte 1, recursos próprios. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Lourdes, São Paulo, 12 de abril de 2017. Gisele Tonches, Prefeita Municipal. Alguém tem comentários a fazer sobre o mesmo? Coloca o projeto de lei número 32 de 2017 para ser apreciado como matéria de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aceito por unanimidade como matéria de deliberação. Peço ao secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 33 de 2017. Projeto de lei número 33/2017. Dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei número 1403, de 6 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a liberação de auxílio financeiro, contribuição ou subvenção social à entidade, fixando critérios para a prestação de contas, dando outras providências administrativas. Gisele Tonches, Prefeita Municipal de Lourdes, Comarca de Buritama, Estado de São Paulo. Faz saber que a Câmara Municipal de Lourdes aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 1403, de 6 de dezembro de 2016, passará a vigorar com a seguinte redação. Entidade assistencial, no valor estimado em até R$ 43.800. Associação dos Pais e Amigos dos Inspecionais, APAI, no valor estimado em até R$ 2.880. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Lourdes, São Paulo, 12 de abril de 2017. Gisele Tonches, Prefeita Municipal. Alguém tem comentários a fazer sobre o mesmo? Coloca o projeto de lei número 33 de 2017 para ser apreciado como matéria de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aceito por unanimidade como matéria de deliberação. Peço ao secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 34 de 2017.
Projeto de Lei número 34/2017. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Gisele Tonches, Prefeita Municipal de Lourdes, Comarca de Buritama, Estado de São Paulo. Faz saber que a Câmara Municipal de Lourdes aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica aberto na Contadoria Municipal um crédito adicional especial na importância de até R$130 mil, visando a construção de travessia em aduelas de concreto armado no córrego Bacuri, afluente do Ribeirão das Pedras. Artigo 2º. O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos provenientes do excesso de arrecadação da fonte 2, recursos do Estado, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Lourdes, São Paulo, 12 de abril de 2017. Gisele Tonches, Prefeita Municipal. Alguém tem comentários a fazer sobre o mesmo? Oli, eu gostaria de fazer uma pergunta. Esse crédito de 130 mil aí, é para a ponte aí, é o que veio? Oi? Então uma explicação melhor sobre esse projeto aí. Sobre esse projeto? Isso. Não, aí quem teria que estar explicando o projeto é o executivo. O que eu sei, até onde eu sei, a verba, se não me engano, vem 124 mil, entendeu? Aí ele colocou uma dotação de até R$30 mil, porque o dinheiro chega e fica aplicado. Aí ele tem um rendimento, entendeu? Por isso que colocou até 130 mil. É porque nós aprovamos aquele dia que tem que ter uma porcentagem, né? A prefeitura tem que entrar com uma contrapartida, né? Não é o mesmo projeto? É o mesmo, né? Não, que eu sei não. Até onde eu sei não. Se fala contrapartida nesse tipo de projeto, como é da Casa Civil, eu acho que não. Não tenho certeza. Beleza, obrigado. Mais alguém? Coloca o projeto de lei número 34 de 2017 para ser apreciado como matéria de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aceito por unanimidade como matéria de deliberação. Peço ao secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 35 de 2017. Projeto de lei complementar número 35 de 12 de abril de 2017. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e dá outras providências. Gisele Tonches, Prefeita do município de Lourdes, Comarca de Buritama, Estado de São Paulo. Faz saber que a Câmara Municipal de Lourdes aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, que se constitui em órgão local na conjugação de esforços entre poder público e a sociedade civil, de caráter deliberativo e consultivo para o assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de Lourdes. Parágrafo 1º. O presidente será eleito na primeira reunião dos anos pares. Parágrafo 2º. O secretário executivo será designado pelo presidente eleito, bem como o secretário adjunto, quando houve necessidade de tal cargo. Parágrafo 3º. As entidades da iniciativa privada acolhidas nessa lei indicarão os seus representantes, titular e suplente, que tomarão assento no Conselho com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos por suas entidades. Parágrafo 4º. Na ausência de entidades especificadas para outros segmentos, as pessoas que os representam poderão ser indicadas por profissionais da respectiva área ou, então, pelo CONTUR, desde que haja aprovação de 2/3 de seus membros, podendo ser reconduzidas por quem os tenha indicado. Exceção à dinâmica é feita quando a montagem inicial do Conselho for em ano ímpar, o que pode antecipar e ampliar o primeiro mandato do presidente por mais alguns meses,
Justifica-se essa formatação, pois o início do mandato dos prefeitos se dá em ano ímpar. Assim, sugere que o CONTUR seja criado em data anterior ou posterior à data do início da nova gestão, de modo que o Executivo tenha conhecimento do projeto e evite possíveis atrasos em sua aprovação. Parágrafo 5º. As pessoas de reconhecimento, saber em suas especialidades, e aquelas que, de forma patente, possam vir a contribuir com os interesses turísticos da cidade, poderão ser indicadas pelo CONTUR para um mandato de 2 anos, com aprovação de 2/3 dos seus membros, e também poderão ser reconduzidas pelo CONTUR. Parágrafo 6º. Os representantes do Poder Público Municipal, titulares e suplentes, que não poderão ser em número superior a 1/3 do CONTUR, serão indicados pelo prefeito e terão mandato até o último dia dos anos pares, também podendo ser reconduzidos pelo prefeito. Parágrafo 7º. Para todos os casos dos parágrafos 3, 4, 5 e 6 do presente artigo, após o vencimento dos seus mandatos, os membros permanecerão em seus postos, com direito a voz e voto, enquanto não forem entregues à presidência do CONTUR os ofícios com as novas indicações. Parágrafo 8º. As indicações citadas nos parágrafos 3, 4 e 5 deste artigo poderão ser feitas em datas diferentes, em razão das eleições em diferentes datas nas entidades e, portanto, com diferentes datas para o vencimento de seus mandatos, datas que serão controladas pelo secretário executivo. Justifica-se ser até o último dia dos anos pares, pois corresponde ao final do mandato do prefeito em exercício. Parágrafo 9. Em se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais ou federais, agraciados por esta lei, automaticamente serão considerados membros aqueles que sejam os titulares dos cargos e os quais indicarão os seus respectivos suplentes. Artigo 2º. O CONTUR fica assim constituído por 1. Um presidente e um vice-presidente. 2. Representantes com seus respectivos suplentes. 1 representante titular do Executivo com seu respectivo suplente. 1 representante do Legislativo com seu respectivo suplente. 1 representante do Departamento de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo e seu respectivo suplente. 1 representante do Departamento de Transportes. 1 representante do Departamento Municipal de Educação e seus respectivos suplentes. 1 representante do Departamento Municipal de Saúde e seu respectivo suplente. 1 representante do Departamento de Agricultura e Ambiente e seu respectivo suplente. 1 representante do segmento hoteleiro, pousadas e ranchos. 1 representante dos produtores rural e seu respectivo suplente. 1 representante do setor de eventos. 1 representante da classe artística e seus respectivos suplentes. 1 representante do segmento gastronômico e seu respectivo suplente. 1 representante da Polícia Civil e ou Militar e seu respectivo suplente. 1 representante do Conselho Tutelar e seu respectivo suplente. Artigo 3º. Compete ao CONTUR e os seus membros a avaliar, opinar e propor sobre A1. Política Municipal de Turismo. A2. Diretrizes básicas observadas na citada política. A3. Planos anuais ou trianuais que visem o desenvolvimento e a expansão do turismo no município. A4. Instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico. A5. Assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos. B.
inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse turístico do município e orientar a melhor divulgação do que estiver adequadamente disponível. C. Programar e executar debates sobre os temas de interesse turístico para a cidade e região, assegurado a participação popular. D. Manter intercâmbio com as diversas entidades de turismo do município ou fora dele, seja ou não oficiais, para um maior aproveitamento do potencial local. E. Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como modificações ou supressões de exigências administrativas ou regulamentares que dificultem as atividades de turismo em seus diversos segmentos. F. Propor programas e projetos nos segmentos do turismo, visando incrementar o fluxo de turistas e de eventos para a cidade. G. Propor diretrizes de implementação do turismo, através de órgãos municipais e os serviços prestados pela iniciativa privada, com o objetivo de prover a infraestrutura local adequada à implementação do turismo em todos os seus segmentos. H. Promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo do município, participando de feiras, exposições e eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros, projetados para a própria cidade. I. Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do turismo no município, emitindo parecer relativo e financiamento de iniciativas, planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento da indústria turística em geral. J. Colaborar com a Prefeitura e suas secretarias nos assuntos pertinentes, sempre que solicitado. K. Formar grupos de trabalho para desenvolver estudos em assuntos específicos, com prazo para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório ao plenário. 1. Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de serviços turísticos no município. M. Sugerir a celebração de convênios com entidades, municípios, estados ou União e opinar sobre os mesmos, quando for solicitado. N. Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do município a congressos, convenções, reuniões ou quaisquer acontecimentos que ofereçam interesse à política municipal de turismo. O. Elaborar e aprovar o calendário turístico do município. P. Monitorar o crescimento do turismo no município, propondo medidas que atendam à capacidade turística. Q. Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria da prestação dos serviços turísticos locais. R. Conceder homenagens a pessoas e instituições com relevantes serviços prestados na área de turismo. S. Eleger entre seus pares o seu presidente em votação secreta para a primeira reunião do ano ímpar. T. Organizar e manter seu regimento interno. Artigo 4º. Compete ao presidente do CONTUR a. Representar o CONTUR em suas relações com terceiros. B. Dar posse aos seus membros. C. Definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões. D. Acatar decisão da maioria sobre a frequência das reuniões. E. Indicar o secretário executivo e, quando necessário, o secretário adjunto. F. Cumprir as determinações soberanas do plenário, oficiando os destinatários e prestando conta da sua agenda na reunião seguinte. G. Cumprir e fazer esta lei, bem como o regimento interno, ser aprovado por 2/3 dos seus membros.
H. Proferir o voto de desempate. Artigo 5º. Compete ao secretário executivo: a. Auxiliar o presidente na definição das pautas. B. Elaborar e distribuir a ata das reuniões. C. Organizar o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, gerindo a secretaria e o expediente. D. Controlar os vencimentos dos mandatos dos membros do CONTUR. E. Prover todas as necessidades burocráticas. F. Substituir o presidente nas suas audiências. Artigo 6º. Compete aos membros do CONTUR: a. Comparecer às reuniões quando convocados. B. Em votação pessoal e secreta, eleger o presidente do Conselho Municipal de Turismo. C. Levantar ou relatar assuntos de interesse turístico. D. Opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do município ou da região. E. Não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários. F. Constituir os grupos de trabalho para tarefas específicas, podendo contar com assessoramento técnico especializado se necessário. G. Cumprir esta lei, cumprir o regimento interno e suas decisões soberanas do CONTUR. H. Convocar mediante assinatura de 20% de seus membros Assembleia Extraordinária para exame e destituição de membro, inclusive o presidente, quando este estatuto ou o regimento interno forem afetados. I. Votar nas decisões do CONTUR. Artigo 7º. O CONTUR reunir-se-á em sessão ordinária uma vez por mês, perante a maioria de seus membros, ou com qualquer quórum 30 minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou especiais em qualquer data, em qualquer local. Parágrafo 1º. As decisões do CONTUR serão tomadas por maioria simples de votos, exceto quando se tratar de alteração do regimento interno, caso em que serão necessários os votos da maioria absoluta de seus membros, ou, ainda, nos casos previstos nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1º e do artigo 12º. Parágrafo 2º. Quando das reuniões serão convocados os titulares e também os suplentes. Parágrafo 3º. Os suplentes terão direito à voz mesmo quando da presença dos titulares e direito à voz e voto quando ausência daquele. Artigo 8º. Perderá a representação o órgão, entidade ou membro que faltar a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 alteradas durante o ano. Parágrafo único. Em casos especiais e por encaminhamento de 10% dos seus membros, o CONTUR poderá deliberar caso a caso e reinclusão de membros eliminados, mediante aprovação em votação pessoal e secreta, por maioria absoluta. Artigo 9º. Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o CONTUR poderá expulsar um membro infrator em votação secreta ou por maioria absoluta, sem prejuízo da entidade ou categoria que, assim, deverá iniciar a indicação de novo membro para a substituição no tempo remanescente do anterior. Artigo 10º. As sessões do CONTUR serão devidamente divulgadas, se necessária antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao público que queira assisti-la. Artigo 11. O CONTUR poderá ter convidados especiais sem direito a voto, com a frequência que for desejável, sejam personalidades ou entidades, desde que devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus membros. Artigo 12º. O CONTUR poderá prestar homenagens a personalidades ou entidades, desde que a proposta seja aprovada em votação secreta por 2/3 de seus membros ativos.
Artigo 13º. A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização das reuniões do CONTUR, bem como cederá um ou mais funcionários e os materiais necessários que garantam o bom desempenho das referidas reuniões. Artigo 14º. As funções dos membros do CONTUR não serão remuneradas. Artigo 15º. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Conselho. Artigo 12º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 629, de 7 de maio de 2004. Município de Lourdes, São Paulo, 12 de abril de 2017. Gisele Tonches, Prefeita Municipal. Alguém tem comentários a fazer sobre o mesmo? Eu tenho, senhor presidente. Senhor presidente, o que está a aparecer aí, que o projeto é muito bom, mas por ser um projeto cumprido, se você me autoriza, eu queria perguntar para os nobres colegas se eles entenderam bem o projeto que é cumprido, e eu gostaria que ele ficasse deliberado. Ok. Eu concordo com ele, eu quero estudar o projeto. Ok. Também concordo. Eu também concordo. Ok. Também. Eu Ok. também concordo. Coloco. Projeto. Entendi. Coloca o projeto de lei número 35 de 2017 para ser apreciado como matéria de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Vocês vão deliberar. Ah, sim, tudo bem. Projeto reprovado como matéria de deliberação. Vai ficar deliberado, entendeu? O discurso, ele vai ficar deliberado, se não põe ele em votação, entendeu? Na hora do dia, entendeu? Nem outra vez, você lembra aquele dia do viado? Sim. Aí não vai estudar, aí você pode pôr na próxima. Entendi. Ok. Peço ao secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 36 de 2017. Projeto de Lei número 36/2017. Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal de Lourdes e dá outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Lourdes, comarca de Buritama, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas. Faz saber que a Câmara Municipal de Lourdes aprova e a prefeita sanciona e promulga o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído o auxílio alimentação em caráter indenizatório no valor de R$ 294,78 aos servidores ativos da Câmara Municipal de Lourdes, Estado de São Paulo, que será concedido em pecúnia mensalmente em numerário a ser pago em conjunto com a folha de pagamento mensal dos servidores ativos da Câmara Municipal de Lourdes. Parágrafo 1º. O valor do disposto no caput do artigo anterior poderá ser reajustado anualmente, com base no IPCA e IBGE, conforme disponibilidade orçamentária e financeira da Câmara Municipal de Lourdes. Parágrafo 2º. Também fará jus o recebimento do auxílio alimentação o servidor que estiver em gozo de férias regulares, em gozo de faltas abonadas, que trata a Lei Municipal número 784/2008, 3. Afastado do município desde que a serviço da administração pública municipal, ausente do trabalho em razão da convocação pela justiça, casamento, luto, licença por acidente de trabalho ou doença profissional, licença gestante, licença adoção, licença por doença infecto-contagiosas. Até 3 dias de atestados médicos durante o mês, em gozo de feriados, pontos facultativos e descanso semanal. Parágrafo 3º. Nas faltas e afastamentos não contemplados no parágrafo anterior, o auxílio alimentação
será pago proporcionalmente pelos dias efetivamente trabalhados, tendo como referência para o desconto o período de 30 dias e o número de dias a serem descontados. Artigo 2º. O auxílio alimentação não será, inciso 1º, incorporado ao vencimento, remuneração, provenientes ou pensão. Inciso 2º, configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição de plano de seguridade do servidor público. Inciso 3º, caracterizado como salário utilidade ou prestação salarial in natura. Inciso 4º, acumulável como outros de espécies semelhantes, tais como cesta básica ou vantagem pessoal, originária de qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos do 1º de abril de 2017, revogando as disposições em contrário, e em especial a Lei nº 1286/2014, Lourdes, São Paulo, 12 de abril de 2017. Alexandre Siqueira Pereira, presidente da Câmara. Ed Carlos da Silva Lopes, primeiro secretário. Cristina Bueno de Carvalho, segundo secretário. Alguém tem comentários a fazer sobre o mesmo? Coloco o projeto de lei número 36 de 2017 para ser apreciado como matéria de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam que estão, os contrários se levantem. Aceito por unanimidade como matéria de deliberação. Peço ao secretário para fazer leitura do projeto de lei complementar número 1 de 2017. Projeto de Lei Complementar número 01/2017 dispõe sobre a extinção do cargo Secretariado Técnico do quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Lourdes. A mesa da Câmara Municipal de Lourdes, Comarca de Buritama, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Lourdes aprova e a prefeita sanciona e promulga o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica extinto o cargo de secretário técnico definido pela Lei nº 445/2009, do quadro de pessoal efetivo da Câmara Municipal de Lourdes. Parágrafo único. O cargo extinto, neste artigo, se encontra vago. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e em especial a Lei nº 445/2009. Lourdes, São Paulo, 3 de abril de 2017. Alexandre Siqueira Pereira, presidente da Câmara. Ed Carlos da Silva Lopes, primeiro secretário. Cristina Bueno de Carvalho, segundo secretário. Alguém tem comentários a fazer sobre o mesmo? Coloca o projeto de lei complementar número 1 de 2017 para ser apreciado como matéria de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aceito por unanimidade como matéria de deliberação. Coloco o projeto de lei, peço ao secretário para fazer leitura do projeto de lei número 2 de 2017. Projeto de Lei Complementar número 02, de 12 de abril de 2017. Dispõe sobre a concessão de reposição salarial anual dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Lourdes, Estado de São Paulo, nos termos do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. A mesa da Câmara Municipal de Lourdes, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Lourdes aprova e a prefeita municipal sanciona e promulga o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral no percentual de 1,26%
a título de reposição da variação inflacionária apurada pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, no período de dezembro de 2016 a março de 2017, sobre os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Lourdes, Estado de São Paulo, a título de reposição dos valores de vencimentos constante do que dispõe sobre o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Lourdes, Estado de São Paulo. Parágrafo único. Fica concedido abono salarial aos servidores públicos municipais do Legislativo, a título de complementação para atingir o valor do salário mínimo federal vigente enquadrado na referência 01 do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Lourdes, Estado de São Paulo. Artigo 2º. As despesas com execução desta lei correrão por conta de verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. A reposição salarial anual constante no anexo 1 da tabela de vencimento dos servidores, conforme determina o artigo 1º da Lei nº 1429/2017. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1 de abril de 2017, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Lourdes, 12 de abril de 2017. Alexandre Siqueira Pereira, presidente da Câmara. Edi Carlos da Silva Lopes, primeiro secretário. Cristina Bueno de Carvalho, segundo secretário. Alguém tem comentários a fazer sobre o mesmo? Coloco o projeto de lei complementar número 2 de 2017 para ser apreciado como matéria de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aceito por unanimidade como matéria de deliberação. Como não há mais matérias para serem deliberadas, passamos para a seguinte ordem do dia. Coloco o projeto de lei número 30 de 2017, que altera a lei número 758 de 07 de fevereiro de 2008, em votação e discussão única. Como vota a vereadora Gleice? Aprovo. Como vota o vereador Lindomar? Aprovo. Como vota o vereador Joaquim? Aprovo. Como vota o vereador Reinaldo? Aprovo. Como vota o vereador Hércules? Aprovo. Como vota o vereador Osnir? Aprovo. Como vota a vereadora Cristina? Aprovo. Como vota o vereador de Carlos? Aprovo. Aprovado por unanimidade. Coloca o projeto de lei número 31 de 2017, que dispõe sobre a majoração a título de reposição salarial anual dos servidores públicos municipais, nos termos da Constituição Federal, em votação em discussão única. Como vota a vereadora Gleice? Aprovo. Como vota o vereador Lindomar? Aprovo. Como vota o vereador Joaquim? Aprovo. Como vota o vereador Reinaldo? Aprovo. Como vota o vereador Hércules? Aprovo. Como vota o vereador Osnir? Aprovo. Como vota o vereadora Cristina? Aprovo. Como vota o vereador de Carlos? Aprovo. Aprovado por unanimidade. Coloca o projeto de lei número 32 de 2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial em votação e discussão única. Como vota a vereadora Gleice? Aprovo. Como vota o vereador Lindomar? Aprovo. Como vota o vereador Joaquim? Aprovo. Como vota o vereador Reinaldo? Aprovo. Como vota o vereador Hércules? Aprovo. Como vota o vereador Osnir? Aprovo. Como vota a vereadora Cristina? Aprovo. Como vota o vereador de Carlos? Aprovo. Aprovado por unanimidade. Coloca o projeto de lei número 33 de 2017, que dispõe sobre a alteração do artigo 1 da lei número 1403, de 6 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a liberação de auxílio financeiro, contribuição ou subvenção social à entidade, fixando critérios para a prestação de contas, dando outras providências administrativas em votação e discussão única. Como vota a vereadora Gleice? Aprovo. Como vota o vereador Lindomar? Aprovo. Como vota o vereador Joaquim? Aprovo. Como vota o vereador Reinaldo? Aprovo. Como vota o vereador Hércules? Aprovo. Como vota o vereador Osnir? Aprovo. Como vota a vereadora Cristina? Aprovo. Como vota o vereador de Carlos? Aprovo. Aprovado por unanimidade.
Coloco o projeto de lei número 34 de 2017, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial em votação e discussão única. Como vota a vereadora Gleice? Aprovo. Como vota o vereador Lindomar? Aprovo. Como vota o vereador Joaquim? Aprovo. Como vota o vereador Reinaldo? Aprovo. Como vota o vereador Hércules? Aprovo. Como vota o vereador Osnir? Aprovo. Como vota a vereadora Cristina? Aprovo. Como vota o vereador de Carlos? Aprovo. Aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de lei número 36 de 2017, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal de Lourdes e da outras providências em votação e discussão única. Como vota a vereadora Gleice? Aprovo. Como vota o vereador Lindomar? Aprovo. Como vota o vereador Joaquim? Aprovo. Como vota o vereador Reinaldo? Aprovo. Como vota o vereador Hércules? Aprovo. Como vota o vereador Osnir? Aprovo. Como vota a vereadora Cristina? Aprovo. Como vota o vereador de Carlos? Aprovo. Aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de lei complementar número 1 de 2017, que dispõe sobre a extinção do cargo secretário técnico do quadro do pessoal efetivo da Câmara Municipal de Lourdes, em votação e discussão única. Como vota a vereadora Gleice? Aprovo. Como vota o vereador Lindomar? Aprovo. Como vota o vereador Joaquim? Aprovo. Como vota o vereador Reinaldo? Aprovo. Como vota o vereador Hércules? Aprovo. Como vota o vereador Osnir? Aprovo. Como vota a vereadora Cristina? Aprovo. Como vota o vereador de Carlos? Aprovo. Aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de lei complementar número 2 de 2017, que dispõe sobre a concessão de reposição salarial anual dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Lourdes, do Estado de São Paulo, nos termos do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, em votação e discussão única. Como vota a vereadora Gleice? Aprovo. Como vota o vereador Lindomar? Aprovo. Como vota o vereador Joaquim? Aprovo. Como vota o vereador Reinaldo? Aprovo. Como vota o vereador Hércules? Aprovo. Como vota o vereador Osnir? Aprovo. Como vota a vereadora Cristina? Aprovo. Como vota o vereador de Carlos? Aprovo. Aprovado por unanimidade. Como não há mais matéria para a ordem do dia, encerro-a e deixo a palavra franca para explicação pessoal. Alguém quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, sobre o projeto que foi deliberado lá, gostaria que o senhor pedisse para o executivo alguém que pudesse explicar melhor para nós. Ok. Alguém mais? Senhor presidente, eu quero aqui agradecer a você, presidente desta Casa de Leis. Nos dias 5 e 6, eu fiz uma reivindicação para uma viagem a São Paulo. E naquele momento você atendeu o meu pedido, liberando para que eu pudesse ir até São Paulo, viajando com a prefeita, porque seria de assuntos de interesse do município. Gostaria de deixar claro também para os nobres vereadores, os munícipes que estão assistindo a gente agora, que uma viagem para São Paulo, quando às vezes você ouve uma crítica ao prefeito, prefeita ou vereadores, as pessoas acham que essa viagem não tem muita importância. Mas, na verdade, eu pude presenciar que nos dias 5 e 6, nós fomos em gabinetes de deputados, fui até o gabinete do deputado Zico Prado, onde protocolei pedidos de recursos para a nossa saúde do nosso município. Visitamos mais uns 3 gabinetes de deputados, fomos na Conab, na Defesa Civil, enquanto fomos atendidos por 2 capitães. E naquele momento, eles deixaram bem claro para a prefeita, quando ela levou o último documento que faltava uma correção. Aí, dia 11, seria assinado o convênio. Graças a Deus, o convênio foi assinado e eu presenciei que, quando na fala do capitão, ele disse, prefeita, Lourdes está de parabéns, porque tem 62 pedidos de pontes no estado de São Paulo, de vários prefeitos. No dia 11, somente 4 municípios seriam atendidos pelo governador Geraldo Alckmin, e Lourdes estava no meio. Eu acho que para nós é de fundamental importância essa parceria entre município e estado, porque essa ponte que está na situação de hoje, eu tenho certeza que trouxe
e ainda continua trazendo muitos transtornos para todos nós munícipes, né? E depois, no dia seguinte, fomos até o Palácio dos Bandeirantes também, quando a prefeita foi protocolar alguns documentos, buscando recursos para o nosso município. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, declaro encerrados os trabalhos. Agradeço ao público presente e até a próxima, dia 2 de maio de 2017. Muito obrigado.